Olá, começando mais uma transmissão aqui pelo canal do Conde. Saudações a todos vocês. Começando um pouquinho antes, estava marcado para as 13 horas, mas aí a gente já entra para esquentando os tamborins aqui nesse Papo com Linguista, a volta do Papo com Linguista aqui no canal do Conde. Tenho o prazer de conversar com Pablo Arantes e com Leonardo Couto, diretamente da Espanha. Pablo está em São Carlos, professor da Federal de São Carlos, Leonardo, pesquisador, fazendo seu doutorado na Espanha. Vamos conversar sobre comunicação política, sobre esquerdas, sobre eleições americanas, sobre a super terça. Não, calma, não é tanta coisa. Só, Gustavo. Pablo Arantes, tudo bem? Tudo jóia, Gustavo. Prazer estar de volta aí para uma nova temporada do Papo com Linguistas. Nova temporada, é isso mesmo. Leonardo Couto estava com uma barba desse tamanho e agora está aí com essa cara. Pois é, o inverno está acabando, né? A gente começa já moda primavera-verão, né? Então dá uma olhada. Esse é o Leonardo. Novo ciclo. Vamos lá, olha só. A praga que volta tudo de novo daqui a 6 meses, se eu quiser, tá igualzinho. Deixa crescer essa barba de novo. Vou ver se eu deixo a minha crescer um pouco mais. Pablo também podia deixar a barba crescer um pouco. Grande Pablo Arantes. Olha só, gente. Quero saudar aqui o pessoal que está chegando para a transmissão, retomando aqui o horário das 13 horas no canal do Conde. E a proposta hoje é falar sobre comunicação, sobre essa trepidação política na comunicação que se alastrou pelo mundo todo. As pessoas não entendem mais como produzir um debate qualificado sobre sociedade, sobre eleição, sobre futuro. Acho que a gente pode começar, para ir esquentando, falar do episódio de ontem, que tem um desdobramento, evidentemente, técnico na cena da informação no Brasil. A palhaçada, aquele humorista que o Bolsonaro, carioca, chamou para fazer a coletiva dele, no mesmo momento da divulgação do PIB brasileiro, ofuscou a pauta econômica em todo o noticiário, e aí a gente tem justamente a consagração dessa estratégia diversionista. Começar com o Pablo Arantes para saber quais são suas impressões, Pablo, sobre esse episódio e sobre essa engrenagem aí de diversionismo. Pois é, eu acho que concordo com o que você falou, que é de fato uma estratégia diversionista, né? E o que é impressionante é como ela funciona, porque todo mundo passou a falar disso, né? A gente estava comentando antes do início aqui que se você fizer uma varredura das manchetes, fizer uma varredura, e não interessa se é imprensa tradicional, se são os blogs, assim, claro que com teores um pouco diferentes, né? Mas, assim, foi só isso, né? Do PIB, muito pouco. E, claro que, assim, é interessante porque você vê como cada um morde a isca de maneira diferente. No caso da imprensa corporativa, eles não queriam falar do PIB de toda maneira. Claro que eles não queriam falar do PIB, né? E então, enfim... Tanto que, só fazer um parênteses, hoje não teve nenhuma reclamação sobre o episódio de desrespeito ao jornalismo de Brasília. Tá todo mundo... eu sei que alguém estava comentando que teve um jornal, não sei se a Folha ou o Estadão, falou de grosseria e tal. O que é muito curioso, né? Quer dizer, chamar aquilo de episódio de grosseria... Assim, se você quiser ficar nesse extrato das coisas, é muito mais do que grosseria, né? E na verdade, assim, o humorista de ontem, na verdade, foi mais leve do que a banana. Na verdade, foi uma reinvenção daquilo, né? Quer dizer, os desrespeitos, digamos, de momentos anteriores, de dias anteriores, foi muito maior, eu acho, né? Então, assim, ninguém falou, por exemplo, sobre o fato de ter digo, na imprensa corporativa, né? Ninguém falou do fato de que provavelmente aquilo foi pago com dinheiro da Secom, o sujeito lá vai estrear um programa, aparentemente na Record, ou seja, uma verdadeira operação de mídia complexa, né? Tem mais um bastidor ainda. Exato. E daí, assim, do lado de cá,
meio que aquela histeria generalizada. Mais um crime de responsabilidade, não sei o quê. Ficaram falando de que o cara distribuiu frutas bananas, né? Mas isso é racismo, porque na Espanha... Quer dizer, uma farofada geral e, assim, claro que assim, as pessoas falavam assim, provavelmente isso está sendo feito para encobrir a história do PIB, então, de toda maneira, todo mundo ficou falando disso. Né? Como eu faço a cobertura tal, para a edição do 247 também, eu percebi a retração de toda e qualquer retranca, né, dessas matérias que são ramificações da matéria principal do crescimento do PIB, elas simplesmente desapareceram do noticiário. Agora, não é só isso, aí eu pergunto para o Leandro, é mais fácil processar informações rudimentares e emocionais, né? É o que a gente vinha falando na temporada passada do Papo com Linguista. Entender o PIB dá trabalho, é cheio de número, cheio de interface, entrelaçamento técnico, né? Muitos economia, aquela coisa do economiquez e tudo mais. Então é mais simples você pegar esse episódio pitoresco e fazer, digamos, ele se torna a energia cognitivo-política que graça nesse infame momento que a gente está vivendo aqui no campo da informação no Brasil. Leonardo Couto, eu vou pedir para você fazer as suas considerações aí sobre esse episódio. Primeira coisa, eu tendo a não atribuir nenhum grande planejamento, nenhuma grande inteligência a esse tipo de ação do Bolsonaro, né? Se a gente vê o histórico, isso é mais do mesmo, né? Quer dizer, ele tenta várias dessas coisas o tempo todo, ele faz esse tipo de grosseria, se você quiser chamar o tempo todo. Isso não tem zero novidade nisso, né? Ele só está ficando mais literal, talvez. Antes a banana era o gesto, agora a banana... Mas não tem novidade nisso, não tem, né? Mas é isso. Todo mundo mordeu a isca? Sim, toda a imprensa parece ter mordido a isca. E em parte, a gente pode responsabilizar a própria imprensa mesmo, de que, bom, fica nessa guerra de visualizações, de cliques e de audiências. Sabe que isso é uma audiência fácil, né? Esse circo do Bolsonaro. E vai para isso. Mas se não fosse noticiado também, morre rápido, todo mundo esquece, como já vai esquecer. E o Pablo está certo, quer dizer, você está certo também. Explicar o PIB dá trabalho, né? Boas análises, eu ainda não estou vendo análise sobre o PIB, até porque você pode fazer as análises também desvencilhando do governo Bolsonaro, né? O presidente da República não é o único responsável pela economia do país todo, né? Nenhum ministro. Aliás, ele não entende, né? Ele diz que... Exato, assim, mas mesmo assim, mesmo no Brasil, que é dependente muito do setor público, não são os únicos fatores que explicam o PIB ruim, né? E isso a imprensa não quer fazer nada. Você talvez ache que economistas falando isso. Mas eu acho que assim, é verdade que o PIB é complexo, mas por outro lado, todo mundo entende um número muito pequeno, né? Enfim, cresceu só 1%. Mesmo que fosse, enfim, mesmo que seja complexo, etc, 1% de qualquer coisa que cresça 1% só é um troço que é pouco. Sim, isso foi usado também por eles quando, por exemplo, quando o da Dilma foi negado, quando teve a recessão, né? Eles diziam, não, recessão e terrível e tal. E é um tratamento... Tem causas para essas coisas que não são só o presidente, a presidenta, né? Então... Só dizer, Léo, é um tratamento diferenciado. Ontem eu conversei com o Nogueira Batista Júnior, economista, e ele usou a expressão assim, a imprensa gosta de tocar o bumbo. Quer dizer, ela quer, quando o governo é siamês, né? Do grupo de poder que graça ali na diretoria executiva dos grandes jornais, eles tocam o bumbo, né? O Brasil vai crescer, a retomada, tudo mais. Quando é governo que lhes é hostil, como os casos do governo civis Lula e Dilma, eles torcem o contrário. A gente viu esse filme, né? Quando saiu o PIB da Dilma, aquele PIB que foi super ruim e tal, eles ficaram falando disso o tempo todo. E aí, ontem eu fiz uma live dizendo justamente isso. Vamos tentar amplificar um pouco esse debate no seguinte sentido.
Quando você tinha um número ruim da economia nos governos Dilma, por exemplo, a Dilma ia lá, dava coletiva, ela respondia as questões, os jornalistas perguntavam e aquilo era amplificado no país inteiro. Agora o Bolsonaro não responde, o Paulo Guedes não responde, eles entram com essa estética aí da lacração transversa e fica por isso mesmo. E a gente fica... Sim, mas alguém esperava alguma coisa diferente desde o primeiro dia? Não, mas a pergunta, aí eu quero saber o seguinte, o que fazer? Acho que é o nosso programa de hoje, é tentar encontrar algum tipo de saída para essa calacrada. Começando, quem quer começar? Agora só para dizer uma coisa, na verdade, o Guedes deu uma declaração ontem. Ele falou assim, eu disse que, não sei por que vocês estão achando estranho, por que vocês estão surpresos, eu já tinha dito que não ia crescer e tal. Só que, enfim, na verdade também é uma meia, esse povo trabalha na meia verdade, porque a princípio ele tinha dito que cresceria mais, depois, quando todo o mercado passou a dizer que ia ser menos, ele meio que disse assim, é verdade, vai ser talvez 1,5 e tal. Agora, não era isso que ele gostaria de dizer, com certeza, né? Ele já está dizendo por aí que tem 15 semanas, parará, ele está sabendo que a batata dele está assando, né? Léo. Não, eu acho que a gente podia encerrar mesmo por isso. Realmente, assim, a gente tem que pensar até que ponto a gente dá audiência a essa coisa, né? Agora é surpreendente, né? Quer dizer, nós somos linguistas, nós temos aí um trato de linguagem, né, histórico, profissional, e a gente percebe que fica impossível você querer... É um movimento de manada, como diz o Nassif, né? Fica difícil você sair dessa armadilha. A gente está aqui falando desse assunto. E sabe uma coisa? Eu acho que, assim, tem um negócio qual a esperteza, eu acho, do jogo deles, é o seguinte, eles estão levando ao máximo, eles estão levando assim, ao paroxismo a seguinte contradição. A imprensa, os grandes jornais, não querem de jeito nenhum falar mal da política, né? E por outro lado, eles ainda precisam, digamos, fingir que fazem jornalismo. Então, o que eles fazem? Eles ficam lá, fazem o tal do chiqueirinho lá na saída do Alvorada, e nessa assim, mas se a gente não for... porque isso é óbvio, parar de dar o microfone pro cara e tal. Mas aí fica nessa história de, mas nós somos jornalistas, então nós temos que cobrir, porque vai que ele anuncia alguma coisa lá e a gente vai ficar por fora e tal, que me parece uma coisa meio furada. Mas qual foi a última vez... Ainda? Não aprenderam que é o Twitter? Pois é, isso que eu estou falando. E outra, qual foi a última vez que ele deu alguma informação relevante naquelas entrevistas? Que ele disse que ia fazer isso ou aquilo. Ele faz essas coisas em lives, em tweets e tal. Quer dizer, mas eu acho que a imprensa está caindo nesse tipo de armadilha, que é assim, não, mas quer dizer, tudo que um presidente fala é notícia. Não é. Às vezes é pura performance, né? Eu estou tentando localizar aqui o vídeo do PT que a gente ia comentar de comunicação. Léo, você quer complementar a fala do Pablo? Não, vamos passar para o vídeo do PT, que eu acho que é bem mais interessante. Então, mas eu preciso antes localizar, e antes eu vou, inclusive, no bate-papo. Quero saudar aqui, obrigado pela audiência, todo mundo aqui no canal do Conde para ver o papo com Linguista, Sinelli Fontinelli, Fabiana Aquino, Selma Lopes, Donina Eunice Campos, Vanderlúcia Morena Martins, dando boa tarde aqui de Belo Horizonte. Deixa eu ver algum comentário aqui. Gustavo, eu postei o link do vídeo lá na nossa conversa do Mas WhatsApp. aquele vídeo foi tirado, eu acabei de ver. Tá. Adriana Silva está dizendo, o Jornalex merece uma banana. Adriana Cópio, boa tarde, Conde, amigos de São José dos Campos. Adriana Silva, Conde, você tem de monetizar o canal para aumentar o alcance. Vou fazer isso, vou monetizar o meu canal, ainda não fiz isso, porque eu sou franciscano, né? A pessoa... Cara desapegado, né? Rico, me sacrifica, tô brincando, mas é pura preguiça. Daqui a pouco eu monetizo o canal. Deixa eu ver aqui, Pedro Gadelha dizendo, esse PIB é totalmente fake. Ele seria esse valor com o dólar a menos de R$3. Se incluir essa valorização do dólar, que foi forçada justamente para o PIB ser positivo, o real é negativo de 4,4%. O PIB real seria negativo de 4,5%.
Vocês corroboram essa leitura? Eu vi o Paulo Moreira Leite dizer alguma coisa do tipo: o PIB real é 0,3. Agora, tem essa desvalorização gigantesca do real. Leonardo? Não, eu realmente não sei, mas isso tem que lembrar que é de 2019, né? É relativo a 2019, né? Sim, sim. E esses são dados do IBGE, né? E aí é surpreendente que ainda não tenha culpado o IBGE, né? O Bolsonaro. A única coisa surpreendente. É curioso mesmo que não são os comunistas do IBGE, então até faz suspeitar que a coisa talvez seja mais feia do que o real mesmo. É verdade, né? Isso que eu ia dizer, viu? Porque se tivesse alguém lá dentro fazendo alguma coisa que, enfim, qualquer coisa parecida com o que houve, por exemplo, no INPE, a gente já teria sabido e tal. Realmente é muito bom, por isso que é bom conversar. E outra coisa também não foi, que era natural, era dizer que a culpa era do PT, né? Que dizem o tempo todo, mas... Mas isso a Folha de São Paulo faz hoje. A culpa da Dilma Rousseff. Enfim, a gente está uma selva, né? O próprio Bolsonaro usa essa expressão. O jornalismo, a comunicação, a informação está num momento realmente de muito truncamento. Não sei se... Mas só para completar, isso não é um cálculo simples, né? Então tem várias formas de calcular isso, então pode dar essas diferenças mesmo. Mas Perfeito. Enquanto eu procuro o vídeo aqui da campanha do PT, a gente vai falar sobre isso especificamente hoje. Tem mais assuntos, mas esse é um assunto importante, que é a comunicação da esquerda no Brasil. E aí eu vou passar para o Pablo, já para uma introdução nesse assunto para a gente. Nós estamos sabendo, o Fernando Haddad se tornou coordenador da comunicação digital do PT. Eles estão agora numa tentativa de finalmente entrar nas redes sociais de uma maneira mais técnica, profissional, talvez, porque a gente percebe que a esquerda fica muito aquém do tráfego, da movimentação que esse campo estabeleceu, que a extrema-direita estabeleceu no Brasil e no mundo. Queria que o Pablo começasse a falar, depois o Léo. Enquanto isso, eu vou procurando o vídeo aqui. Pablo. Seria legal a gente ver o vídeo, né? Mas, assim, para começo de conversa, a questão era o seguinte, era discutir o vídeo não do ponto de vista assim de, eu achei legal, ou não achei legal, não assim, uma questão de opinião, mas pensar no vídeo do ponto de vista comunicacional, né? Pensando em coisa do tipo, para quem esse vídeo foi direcionado, para que segmento da sociedade, para que faixa etária, qual seria o propósito do vídeo? Seria um vídeo informativo, um vídeo que chama para a ação, né? A gente pode pensar em como esse vídeo se encaixaria numa estratégia de comunicação maior, certo? Nesse começo de ano, muita gente começou a discutir essa questão da comunicação digital. Acho que com certeza, enfim, o pessoal das lideranças partidárias e tal tá entendendo que isso aí é uma questão que não se pode desprezar e tal. Mas, e aí, por exemplo, uma das coisas que as pessoas foram, na verdade, pesquisar e foram olhar mesmo, quantificar, era justamente isso, que quão baixo era o engajamento nas redes sociais de pessoas da esquerda, com pouquíssimas exceções, como a Jandira, etc., que costuma postar muito, todo dia e tal. E aí, se a gente fosse ver, por exemplo, os canais oficiais do Lula, você tinha, até tem, mas é pouco, e eles são vídeos pouco replicados, etc. E eu achei curioso que esse vídeo, ele apareceu, eu não sei, ele apareceu nas mídias sociais do PT, eu não sei se foi na do Lula e tal, mas assim, foi uma coisa meio isolada, um vídeo, tal, não se sabe exatamente se é uma reação a alguma coisa, se é um primeiro vídeo de uma campanha. Para começar, eu achei isso, que foi um vídeo... eu tô com ele, Pablo, deixa eu só pedir, eu tô com ele aqui, eu acho que é o... Toca ele aí, passa então. É dos 40 anos do PT, eu não tenho certeza absoluta se é esse, mas eu vou colocar e a gente assiste. Eu mandei o link agora para você, o link está funcionando, foi um tweet da Glaze. Deixa eu só colocar aqui então. Não é esse. É esse? O Brasil é repleto de histórias sobre a origem humilde de pessoas que alcançaram sucesso.
Mas faz parte dessa estética também, né? Deixa eu só parar aqui. Eu te mandei pelo Você me mandou chat, o link, deixa eu abrir aqui. É um tweet só um minuto. de 29 de Ah, fevereiro. no Twitter da Glaze, né? Em 29 de fevereiro, isso. Peraí que eu já vou colocar aqui. Vamos lá. É esse. Quando eu cheguei na presidência, as pessoas passaram a poder viver dignamente, a ser respeitadas, tomar café de manhã, almoçar e jantar. As pessoas podiam ir nos parques passear, as pessoas podiam ir no teatro, as pessoas podiam ir em restaurante. A empregada doméstica comprava na sexta-feira a prestação, o mesmo perfume que a patroa comprava. A elite brasileira não está preparada para aceitar a inclusão social. Vídeo curtinho, deixa eu só aqui parar para a gente continuar nosso papo. Agora, realmente, a primeira coisa que me salta é assim, a linguagem, acho que a pergunta que a gente faz, fala para dentro ou fala para fora, de qualquer maneira, eu acho que ativa a memória. Quero ouvir vocês. Quem começa? Pois é, o que eu achei foi o seguinte, na verdade, eu não gostei desse vídeo em muitas dimensões, digamos assim. Eu achei um vídeo fraco, um vídeo que é meio saudosista e um vídeo desconectado, digamos assim. Ele assim, por exemplo, eu não consigo, como eu disse, para mim ele é um misto de, tem uma questão informativa aí que sobre Bolsonaro vivemos uma crise. Tem uma coisa de relembrar um passado feliz. Quando o PT governou, né, as empregadas isso, aquilo e tal. E aí, de repente, vem uma coisa que poderia ser um chamado a ação, mas que, digamos, ele parece meio que uma reclamação, na verdade. A elite não aceita nenhum... Esse dado é importante. Né? Não aceita nenhuma melhoria social, etc. Mas então, assim, dado que... Porque, digamos, tem alguma ligação entre essas duas partes, que é assim, o PT tentou fazer tudo aquilo, de botar, né, de fazer a empregada doméstica comprar o mesmo perfume da patroa e comer 3 vezes por dia, mas a elite não gosta disso. E daí? Fazemos o quê? Porque não pode ser simplesmente uma informação, não pode ser simplesmente ficou uma lacuna, né? Ficou uma lacuna narrativa. Exatamente. Também senti isso. Porque isso parece simplesmente assim... porque, veja só, vamos ver essa coisa do... você falou, ativa uma memória. É verdade. E a gente tem muitas pesquisas que dizem que as pessoas têm uma excelente memória do governo Lula e Dilma e etc. Só que, por outro lado, a gente também sabe, e tem pesquisas, e todo mundo já conversou com alguém que diz o seguinte, é verdade, era muito bom no governo Lula, todo mundo tinha emprego, eu ganhava mais. Só que tinha corrupção, etc, etc, etc. Então, na verdade, isso era uma coisa que eles tinham que fazer, que era manchar de alguma maneira. Quer dizer, você tem essa memória positiva, mas lembre-se que tinha essa coisa terrível, que era a corrupção, etc. E, por outro lado, o PT... Que desapareceu agora do noticiário. Exatamente. E, assim, e por outro lado, essa narrativa de o PT quebrou o Brasil, que é um pouco estranho, porque, assim, como é que estava todo mundo bem, mas, ao mesmo tempo, quebrou, né? Você pode pensar que, na verdade, eles queriam uma coisa do tipo, na verdade, aquele sucesso todo era artificial porque ele precisava de manobras que, no fim, quebraram. Tem todo esse jogo. Mas a questão então a gente não tem mais aquela coisa boa, por quê? Porque a elite não aceita essas mudanças. Agora, uma outra coisa que é complicada. Ele começa dizendo assim, sobre Bolsonaro, o Brasil vive uma crise social. Depois ele diz assim, a elite não aceita. Então, é uma equivalência entre Bolsonaro e elite? É uma coisa que também não está claro. Pablo. Mas só para terminar, concluir, e aí tem então essa coisa que assim, e não tem um chamado para ação. Então, significa o quê? Né? Enfim, diga. Deixa eu só fazer aqui a rodada da leitura do pessoal aqui do bate-papo e passo para o Léo.
Deixa eu ver aqui. Um dia a ficha dos canalhas cai, Luciana Blue está dizendo aqui. Tem comentários aleatórios, mas também tem comentários direcionados aqui ao vídeo, né? Leandro Venturama está dizendo, acho que a discussão que nunca é levantada e é importante é a exploração do trabalhador pelos bancos. Perfeito. Fabiana Aquino, estão preocupados com banana se Bolsonaro não se importa com essa licença para matar? Aqui do tema anterior que a gente estava comentando, Carlos Fernando Pisque. A esquerda jamais irá superar o poder de comunicação que a direita tem, enquanto ficar só na bolha digital. No campo, nas construções, oficinas, bares e base social, escuta, rádio, veículo pela esquerda. Truncou um pouco a mensagem, mas acho que o recado aqui está dado. Obrigado, Venturama. Ele continua, inclusive, na minha humilde opinião, comprar o perfume da patroa, a prestação, é alimentar o consumismo, que é essa base do empobrecimento do povo. Interessante. Você vê que é interessante a gente pegar e desconstruir os teasers aí de comunicação da esquerda para a gente poder avançar e oferecer algum caminho. Realmente eu achei que ficaram algumas lacunas ali nesse teaser do PT. Leonardo, vamos ouvir você, depois eu vou trazer uma questão conectada com a esquerda americana. Vai lá. Eu também, quando vi esse vídeo, eu fiquei pensando que, bom, isso aí parece que foi feito lá na década de 90 para ser passado na televisão para todo mundo ver. Isso não funciona mais, né? Parece aquelas propagandas do João Santana e do Duda Mendonça, assim. Exatamente, assim, isso foi lá para a eleição dos anos 90, assim, e aí tem essas várias questões, né? Trazer esse saudosismo, né? Que isso é similar até com as coisas dos vídeos do Bolsonaro, né? Diz que quer voltar lá para a ditadura, e aí o PT diz que tem que voltar lá para os tempos do Lula, né? Mas vamos lembrar que nos tempos do Lula e Dilma, o Brasil estava na ascensão, né? Não é que o Brasil tivesse essa maravilha toda. Estava melhorando. A gente quer que continuasse melhorando. Não que voltasse a um estado que estava ótimo, porque não estava. Essa é a verdade, né? A desigualdade social era enorme ainda, né? Os bancos estavam lucrando loucamente, né? Quer dizer, então não existe mágica de se banqueiro está rico, população também está rica. Isso não existe, né? Então... Olha, eu diria que o Lula é um pouco ninja. Ele fez alguma coisa nesse sentido, mas vai lá. Não, sim, mas isso é verdade. Reduzir um pouco a desigualdade, mas o Brasil ainda era um dos campeões de desigualdade no mundo. Isso não mudou com Lula e Dilma, e isso demora gerações para mudar, né? Não estou dizendo que existe mágica nisso. E aí esse vídeo realmente pareceu essa coisa datada, essa mensagem, e isso o que a gente está vendo, a gente pode discutir depois. Essa mensagem universal não funciona mais, ela tem que ser segmentada, né? Ela tem que ser segmentada, e isso você faz facilmente. O que o Léo está dizendo é que passa a ideia de um certo conformismo. Quer dizer, naquele tempo era bom, e aí a elite foi lá e estragou, porque ela não suporta aquilo. Mas eu acho que o que a gente sabe hoje sobre a memória que as pessoas têm daquele tempo é que assim, aquilo era só o início. Né? Tem um pouco essa coisa do consumismo que alguém lembrou aqui nos comentários, né? E acho que assim, para mim, sinceramente, mostra se a gente pensar, a gente falou muito de coisas específicas, né? Quer dizer, essa trilha sonora eu achei infeliz, assim. É uma música que cria uma espécie de tensão, mas parece um pouco trailer de filme. Uma linguagem de comunicação a estética velha. das campanhas pregretas. E assim, se você pensar em termos de uma estratégia de comunicação, esse vídeo está conectado com outros. Então, assim, se vierem outros numa sequência com esse mesmo tipo de mensagem, cara, me parece assim... Agora, Pablo, deixa eu fazer uma questão aqui, que é o seguinte, a gente sabe, até porque a gente conversa com as lideranças, que a esquerda está perdida ainda, não está sabendo como... E existe um temor de ousar produzir uma linguagem nova e dar errado. É o grande medo que impera na esquerda. Por exemplo, até a história do Fernando Haddad se candidatar à Prefeitura de São Paulo, dele querer ou não querer, se é uma questão ou não, mas um medo que paira no ar é assim, se eu me candidatar e perder, quer dizer, vai achar que fica feio? Eu acho que tem que arriscar. Eu acho que essa desculpa, pessoalmente dizendo aqui para vocês, de coração aberto, acho que o Lula, sobretudo na história dele, ele nunca
demonstrou esse excesso de prevenção. Não, tem de disputar e perder, sabe perder, saiba perder, volte a saber a perder. Eu acho que tem um pouco isso. Mas eu queria destacar o seguinte, enfim, esse medo de inovar na linguagem, constatar e concordar com vocês com essa questão que me parece datada naquele vídeo. Acho que foi um vídeo assim, vamos marcar território e vamos continuar pensando no que fazer, né? Para inovar a linguagem. Quer dizer, o que a gente oferece para o futuro? E aí vem, nas conversas que eu tenho tido com o Paulo Nogueira Batista e com relação à eleição americana. O Bernie Sanders representa uma nova linguagem também para a esquerda numa conjuntura diferente, que é a conjuntura americana. Porque ele fala de nacionalismo. Acho que a grande questão que está posta na linguagem das esquerdas no Brasil é trazer o nacionalismo para a pauta. O Nogueira Batista Júnior diz o seguinte, não é à toa que a direita se apropriou dos símbolos nacionais, das cores, do hino, enfim, de toda a representação nacional institucional, porque a esquerda parece que não liga para isso, assim, é uma coisa que não, né? A esquerda é mais universalista, globalista, pode até dizer nesse sentido. Aí eu queria trazer essa questão então para vocês, falar de como trazer de novo o jovem, a juventude. O Bernie Sanders está trazendo a juventude para a eleição americana. Passo para vocês. Quem quer falar primeiro, Léo? Eu sou sempre um pouco reticente a esses apelos ao nacionalismo, né? Vamos lembrar de um episódio recente, né, dessas milhões de atrapalhadas do governo Bolsonaro, do ex-secretário da Cultura, né? Que lá as citações nazistas, né, o copia e cola lá uma das desculpas dele, vamos até, por um momento, vamos achar que talvez ele não seja um nazista realmente, né? E aí ele disse que botou a culpa nos assessores, né? Mas, assim, não é surpreendente que quando alguém vai e faz uma busca por nacionalismo e cultura, acha as coisas dos nazistas, né? Não é por acaso, né? Essa associação, ela existe, né? Então, essa defesa do nacionalismo, ela é muito típica da extrema-direita. E eu acho que não é à toa que a esquerda não defende isso, né? E o Sanders... Você pode dizer que ele, sim, é um pouco, mas ele está o tempo todo dando os exemplos. Por exemplo, eu estava vendo isso hoje, um vídeo dele falando sobre o sistema médico, né? O exemplo dele é dos países do norte da Europa, o tempo todo. Ele fala que esses são os modelos que ele quer, enfim, na realidade americana adaptando. Mas ele não tem problema de falar. Ele cita Cuba, mas não cita o Brasil. Exato. Talvez ele desconheça, enfim, mas ele dá desse estado do bem-estar social. Porque no Brasil tem essa coisa, tem o SUS, que é essa maravilha, mas a desigualdade social no Brasil é muito, muito ruim, né? Então, para dar uma comparação, e aí pode ter um problema, né? Então, ele está o tempo todo falando dos outros países, ele fala sobre imigração, né? Ele é contra essa política migratória restrita demais. Então, essa associação com o nacionalismo, ela dá nessas coisas do tipo Bolsonaro, né? Não é à toa que a extrema-direita se apropriou dessas coisas, eu concordo com você, mas é um desafio. Vai falar como que a gente vai acionar esse sentimento, que é um sentimento importante. Eu acho que tem nacionalismo no discurso do Lula, do PT, da esquerda, mas não é o nacionalismo a qualquer custo, né? Não é o Brasil acima de todos, né? Exatamente. Não é à toa que... Mas isso é que eu acho que tem uma coisa que é a seguinte, tem uma confusão entre patriotismo e nacionalismo. Eu acho que, aliás, queria Gustavo, dizer que essas entrevistas que você tem feito com o Paulo Nogueira são excelentes, né? Ele fala muito bem sobre o que é o Tarbuto, né? E acho que, em parte, ele tem razão. Eu acho que o Lula e outros setores, eles estão trazendo a questão de nacionalismo e tal, quando eles falam de soberania. Eu acho que o Lula, ele sacou um pouco isso e ele resolveu puxar por esse lado da soberania. Agora, acho que, de uma maneira geral, a esquerda tende por conta disso que o Léo falou, como o nacionalismo foi um discurso que foi muito usado por fascistas, enfim, por gente da pior estirpe,
fica esse medo de trazer essa retórica de patriotismo, dessa coisa de, enfim, essa coisa dos símbolos nacionais, das cores, da bandeira, do hino. A gente ficou um pouco alérgico a isso, né? Agora, eu acho que assim, tem isso, é verdade. Agora, você vê que, Pablo, por exemplo, o seu som está Sanders, oscilando um pouquinho. Só te informar. tá, eu acho que eu estou me afastando um pouco Alguma do coisa. microfone. Isso. Tá. Agora, o Sanders, ele é verdade, está atraindo a juventude e tudo mais, mas ele está fazendo uma coisa que eu acho um pouco complexa, que é a seguinte: ele está usando um pouco a retórica anti-China, que o Trump também está usando. Nesse ponto, tem uma certa esperteza aí, porque está todo mundo meio reticente com a China e tal, e por conta da questão econômica, e é curioso porque ele apela a esse instinto não dizendo que a China é terrível economicamente, mas ele traz uma coisa que é cara aos liberais americanos, que é a seguinte: mas o Xi Jinping é um ditador, né? Enquanto que o Trump vai pelo lado da economia. A China está acabando com a gente por causa das exportações e tal. E acho que, na verdade, o que está atraindo realmente a juventude para o Sanders é o inconformismo. E eu acho que a esquerda fez desde o golpe, o que aconteceu? Eles estavam demolindo as instituições, estavam passando um trator em cima da Constituição, etc. E o que a gente fez? A gente ficou legalista, entendeu? Defendendo o Congresso a qualquer custo, mesmo esse Congresso que aprova a reforma trabalhista, que apoiou a PEC dos gastos, que apoiou, enfim, que aprovou a reforma da Previdência, e a gente não, porque tem que defender, porque só as instituições vão nos salvar, e etc. E a gente tem que fazer as pessoas lembrarem do quanto os governos Lula e Dilma foram bons. Então a gente ficou um pouco preso nisso, a gente não está sabendo como usar aquele capital político. Perfeito. Sem cair no saudosismo puro e simples, só fazer e num conformismo institucional, entendeu? Fazer uma rodada aqui de leitura do bate-papo, para a gente prosseguir aqui o debate que está começando a esquentar bastante aqui. Deixa eu só começar aqui de baixo para cima. Sal, a análise linguística das funções e da estética do vídeo é muito válida, mas esse vídeo foi o primeiro de uma sequência de vídeos curtos. A ideia é mostrar como era, como está e como pode ser. Beleza, a gente falou disso aqui, que a ideia, enfim, seria interessante. Nossa crítica é que é um mau começo, né? Essa é a verdade. Né? Fica difícil ver como vai melhorar muito mantendo esse tipo de estilo, né? Mantendo essa mensagem, achando que dá para botar uma mensagem para todo mundo igual, né? A internet acabou com isso. Acabou com isso. Não há a mesma mensagem para todo mundo. Eu acho que, assim, na verdade, eles estão ignorando algumas coisas que digamos assim, hoje em dia já meio que se estabeleceram. Uma dessas é essa questão do direcionamento, né? Das mensagens. Você não pode fazer uma mensagem para todo mundo. Tem que ser para segmentos, para jovem, para velho, para público LGBT, para evangélicos e tal. Para tudo junto. Tem de fazer uma de cada vez. É isso? Exatamente. E outra coisa, porque a gente percebeu que a circulação é muito capilarizada, né? Porque assim, veja só, quem compartilharia esse vídeo, entendeu? Ele não tem um apelo, né? Pablo, ele tem uma voz oficialista. É pregar para o coro, né? É o pregar para o coro esse. E deixa eu só, enfim, é aquela questão, ativa a memória, mas não pode ficar só nisso. Deixa eu continuar aqui no bate-papo e daí a gente parte para uma nova rodada aqui de argumentos. Cosmo dos Anjos está dizendo, Conde, como propor nacionalismo sabendo que o povo só tem orgulho do Brasil na época da Copa e a elite adora Disneylândia e Miami. Enfim, também está posta aqui a questão. Carlos Fernando Pisque está dizendo, as escolas discutem corretamente sexo, drogas, preconceito, mas não corrupção. Nesse sentido de pátria. Pátria provedora e tem de prover igualitariamente. Não somos nacionalistas, falimos como nação. Agora, o que mais impressiona, quer dizer, só fazendo o link com aquele primeiro assunto que a gente trouxe aqui, com tudo isso, com esse frenesi da comunicação, com essa novidade que a esquerda ainda não captou completamente, tecnicamente, de produzir uma mensagem direcionada, segmentada, que foi a estratégia que fez o Brexit lograr êxito no Reino Unido, e o mesmo encurralamento
do Corbyn, que perdeu as eleições no Reino Unido. É a mesma alalia, a afasia. O sujeito não consegue mais estabelecer o seu discurso. Agora, nós temos uma cena complexa no Brasil de lawfare, de perseguição, de imprensa. A imprensa também aqui é uma jabuticaba, é diferente da americana, que também tem os seus defeitos, mas aqui é um pouco mais uma questão familiar, que também é bastante deletéria. Mas eu queria insistir na questão vamos tentar trazer soluções, né? Possibilidades, segmentar a comunicação, sair desse patamar nostálgico de falar do passado, que é muito arriscado. Se você fica nostálgico, você dá a impressão de que você não olha para o futuro. É uma armadilha. É preciso criar algum tipo de novidade, mesmo que seja uma novidade velha. Passo para vocês, vamos tentar problematizar essa questão aqui. Quem quer começar, Pablo? Tem uma outra coisa também que eu acho que esse vídeo não é... Na verdade, assim, não quero focar nesse vídeo especial, mas assim, que eu acho que o que as estratégias que funcionaram mostram, tá? E aí, com isso, vamos fazer um caveat aqui, vamos fazer uma coisa que é a seguinte: ninguém está dizendo que a gente precisa copiar, digamos, a direita ou as estratégias bem-sucedidas no conteúdo, espalhar fake news, lá. Isso aí está estabelecido, tá? Ninguém tá advogando isso. Agora, a gente tem que ver o que funcionou e o que valeria, digamos, o que a gente aprendeu que vale, não interessa se você vai espalhar mentira ou não. Então, essa questão da segmentação é uma delas, isso aí é uma verdade, né? E isso tem a ver com o fato de que antigamente você tinha o rádio, a TV, e todo mundo via, né, uma meia dúzia de canais e tal. E agora não. As novas tecnologias significam que as pessoas estão consumindo conteúdo muito mais direcionado. Veja que isso não é só para comunicação política, né? Se você pensar em como as pessoas ouvem música, assistem vídeos, etc., né? Cada um tá numa. Então, assim, essa coisa da segmentação, isso aí já está estabelecido, não tem o que dizer. Agora, tem uma outra coisa também que você vê pouco acontecendo, que é a seguinte: tem uma dinâmica que a direita usa muito, que ao invés, digamos, das figuras de liderança ou mais públicas e institucionais falarem, tem uma coisa de as pessoas replicam porta-vozes, digamos assim. Então, você tem blogueiros e sites que produzem vídeos e mensagens que se coadunam com aquela agenda, e isso é replicado. Então, veja assim, que o Bolsonaro replica vídeos de outros. Ele não, claro que ele faz a live dele, ele posta os tweets dele, mas também tem muito disso porque, veja, você quer falar com um jovem, então põe um blogueiro jovem para falar, entendeu? Você quer falar com um evangélico, põe um pastor, põe um fiel, entendeu? Para falar aquela linguagem. Você não é capaz necessariamente de dominar todos esses códigos e tal. Então você faz recurso. Esse é o ponto, Pablo. Me permita. E isso falta, só para completar, isso falta, entendeu? Todo mundo fala isso, que a esquerda replica pouco conteúdo. As figuras de liderança, por exemplo, Lula, o Haddad, outros, replicam um pouco um vídeo pequeno que tenha sido produzido pelo 247, pelo Fórum, pelo DCM, nesse sentido, ou mesmo caras menos estabelecidos, né? Eu acho que você toca no ponto central, que é a centralização. O PT paga um justo caro por ter sido governo durante 13 anos. Criou-se uma burocracia inevitável partidária, a despeito de toda a democracia interna, das 12 correntes internas e tudo mais. Então, é preciso dar contra isso. E eu diria mais o seguinte: o próprio Lula encarna essa possibilidade de se agregar ao novo, a isso que a gente está pedindo aqui para a comunicação da esquerda. Ele tem essa virtude, porque ele se comunica com o jovem, com o evangélico, ele não tem preconceito. Diga lá. E outra coisa, você estava falando de coragem, né? Coragem para inovar e tal. Uma instituição mais estabelecida, um partido que tem 40 anos, vai ter mais a perder se ele fizer um movimento e ele for errado. Mas você pode deixar que a inovação venha dessas figuras laterais, entendeu? Então, digamos, um blogueiro
jovem, ele vai fazer coisas novas e vão soar menos estranhas na boca de um jovem e vão soar mais esquisitas no vídeo institucional, entendeu? Eu acho que assim, são dois caminhos. É preciso ter respeito pela comunicação que o PT estabeleceu com muito sucesso nos anos em que ele venceu eleições. Agora é preciso superar esse processo. Antes de passar para o Léo, deixa eu ler aqui comentários do nosso público, está ótimo aqui no canal do Conde. Ó, Selma Pascoal está dizendo, essa fala aponta um caminho fundamental. Obrigado, Selma. Yara Freitas diz, quando Obama esteve no Rio de Janeiro, ele viu muita alegria no Brasil. Isso incomodou muito os Estados Unidos. Quando houve golpe no Brasil, muito triste, tá? Ela só comenta aqui. Pedro Gadelha, sim, essa mensagem já não pode ser mais usada, é consumista. Tem a pauta da educação que deve ser usada sempre. E se o PT tivesse investido na federalização do ensino médio, as coisas estariam diferentes. Fica aqui também. Obrigado pelo comentário de vocês. Tel Campos está dizendo, o Flávio Dino deu uma aula de media training para o Haddad na entrevista anteontem à TV 247. Gente, Leonardo Couto, bota a bola no chão aí para gente desse debate aí. Eu acho que a gente tem que... Vou discordar um pouco de você no sentido que a gente não tem que ter tanto esse respeito, não, sabe? Tem que ter respeito dizendo que funcionou um dia, mas, assim, a gente não precisa... enfim, estou falando, imaginando a situação de estar nesse lugar de distribuir verbas, a gente não precisa nem ficar contratando as mesmas agências de propaganda, os mesmos grupos, né? Isso é um fato, isso não dá mais certo, né? Não adianta achar que com esses vídeos... você vai retomar esse estado anterior de que mensagens universais são possíveis, né? Então, quer dizer, e a parte desse investimento vai ter que ser financeiro mesmo, né? Quer dizer, não estou dizendo só o PT, mas os partidos da esquerda, que sejam os poucos empresários grandes que tentam a esquerda, porque o outro lado está ganhando com base nisso, né? Eles têm esses canais do YouTube gigantescos, porque tem dinheiro também por trás, né? Não tem mágica, não tem só trabalho voluntário, não tem exército de robôs, né? Tem exército de robôs também, mas... E vai ter que criar esse ambiente de começar a essa briga ficar mais justa, porque continua sendo perdida, né? A guerra nas mídias sociais está sendo perdida pela esquerda há muito tempo e parece que só piora, na verdade. Eu não vejo nenhum tipo de reação, né? Porque os canais da direita continuam crescendo. Então, eu acho que vai ter que partir um pouco por esse investimento mesmo, né? Quer dizer, agora, soluções é isso, né? Eu tinha comentado, porque eu também fico na aflição de tentar oferecer algum caminho. A gente está tentando fazer isso hoje aqui. E como linguistas, inclusive, acho que a gente tem de observar uma questão, que eu tinha dito isso, acho que é importante falar dessa turnê internacional do Lula estar em Paris, a presença, a imagem, enfim, tudo que representa. Pois a outra coisa também é essa centralização no Lula, né? Quer dizer, uma hora ela vai ter que acabar, esse é o fato, né? Mas eu acho que agora é inevitável que seja colocado dessa maneira. Sim, mas assim, sinceramente, vamos só pensar no futuro, na eleição. Você, sinceramente, com o comprometimento que a justiça tem hoje e com o legislativo, você acha que tem alguma chance do Lula voltar a ser candidato no Brasil? Eu tenho falado isso, Léo. Eu acho que isso é secundário. Eu acho que não é essa a questão. E eu acho que, na verdade, o que aparece com essa presença do Lula em Paris, eu quero ouvir vocês sobre isso, ele se torna uma liderança global. Então, a presidência da República do Brasil passa a ser, isso deixa com o Haddad, com o Flávio Dino. O Lula é uma outra expressão e ele mostrou isso em Paris. Todos os ex-presidentes, ex-primeiros ministros querem sair na foto com o Lula. Eu tenho comigo que daqui a pouco ele pode dar uma turbinada na eleição do Bernie Sanders nos Estados Unidos, se ele quiser e se o Bernie quiser. Eu acho que isso é uma questão importante. O Lula ele tem essa potência internacional, goza de respeito internacional, muito mais do que dentro do Brasil. Dentro do Brasil tem uma... Esse é o ponto, né? Se não ajuda dentro do Brasil também... Eu acho que é o seguinte, o Lula, se ele sai da cena nacional e vai para a cena mundial, ele abre espaço para que apareçam novas lideranças do Brasil.
Gustavo, Vai lá, eu Paulo. acho Isso já aconteceu de que fato, ainda não uma- aconteceu, né? Desculpa, fala, Está termina aí. começando Não, agora. só isso. É que eu achei, eu ouvi o discurso dele lá em Paris e teve uma coisa que eu achei curiosa. Se a gente pensar nessa coisa de o discurso dele ali foi muito pensado, né? Foi escrito diferente de muitas coisas que ele faz, né? Que ele improvisa e tal ali. Você tinha uma cara de um discurso escrito assim, muito estratégico, né? E tal. Enfim, também dada a natureza da cerimônia, era uma coisa que realmente ia ser complicado falar ali de improviso, né? E ali, então, assim, você imagina que cada palavra ali foi pensada, tinha um propósito, etc. E uma coisa que eu achei legal é a seguinte, que ele fala muito da questão da desigualdade, e o Paulo Nogueira falou isso ontem, né? E acho que é por aí mesmo. Ele estava dizendo, o mundo está meio que se latino-americanizando no sentido de eles vão começar e já começaram e vão começar cada vez mais a experimentar níveis de desigualdade típicos da América Latina e tal. E aí ouvi um líder que teve um papel relevante, né, nessa diminuição da igualdade e tal, coloca ele numa posição interessante. E esse povo não quer saber necessariamente das quisilas internas, ou seja, se o Lula é acusado disso ou daquilo, né? Enfim, muitos sabem que isso é uma perseguição jurídica, etc. Outros podem achar que pode ter alguma coisa, mas a questão é que não interessa. Ele está dizendo alguma coisa e ele fez coisas muito, né, esteve à frente de políticas que de fato funcionaram. E uma coisa que ele falou lá no discurso foi a seguinte, que o que ele ia fazer depois, o que ele ia fazer com esse prêmio que ele tinha ganhado e tal, que ele ia sair pelo mundo falando sobre, para quem quisesse ouvir sobre desigualdade, etc, etc. Então, qualquer história, ele estava dizendo, eu vou sair pelo mundo. Ele não falou nem assim, disfarçadamente, que ia tentar voltar ao governo brasileiro para voltar a fazer aquilo que ele já tinha feito. Para mim, ele sinalizou Ele está sinalizando uma retirada da briga política, digamos assim, mais cotidiana, isso. renhida. E você sabe qual que é o paradoxo, Pablo? É que eu entendi isso. Se o Lula se retira, ele continua central. Quer dizer, é infernal. Como liderança, como figura. Né? É. E aí ficamos, na verdade, nesse cenário complexo, que a gente tem figuras promissoras, mas ao mesmo tempo nenhuma delas é óbvia como ele e tal. A sombra é muito grande, esse é o problema. A sombra é grande. Deixa eu fazer Mas agora, assim, se, por exemplo, fica claro que que ninguém mais vê a possibilidade dele concorrer como candidato ele mesmo, isso tira um pouco a sombra, eu acho. Ele fica mais como uma referência, um estrategista. Sim, mas pelo que eu vejo, o PT ainda acredita cegamente nisso, como acreditou. Mas aí é uma questão que vai ter gente, que... vamos falar a gente está falando em possibilidades aqui. Sim. Que a gente também não seja, enfim, tem essa coisa do xiita e convicções muito estabelecidas. As pessoas estão tentando se reorganizar para produzir uma resposta a esse inimigo que é tão estranho, que é inédito, que não Agora, Gustavo... Só um pouquinho, Pablo, deixa eu só ler os comentários. A gente já está chegando no final do programa. E eu tenho de dar um arremate aqui antes de fazer o último bloco, a última rodada. Lenita Espíndola, a esquerda está parecendo que toca ao mundo digital um velho rabugento. Concordo com quem está falando isso e as lideranças soberbas não agem. Leandro Venturama dizendo de novo, se deixar Haddad Dino no lugar, sei não. Tá vendo? Só um minutinho. Aqui segmentação bem-sucedida foi o vídeo recente da sobrinha do Zé de Abreu sobre maquiagem. Interessante. Ontem eu vi esse vídeo compartilhado também no site, acho que da Glaze, não me lembro de que dirigente do PT. José, bom exemplo. Centralizar no Lula, vão centralizar em quem? Não entendo esse argumento dos esquerdistas de atacarem Lula. Calma, a gente só está fazendo aqui... Ninguém está atacando Lula. Uma visão... ninguém está atacando Lula. E o detalhe... a gente tem uma novidade agora na cena. É o Lula líder mundial. Acho que isso... Eu cobrei, quando eu estive entrevistando o Lula, eu perguntei isso para ele.
E eu senti que ele não gosta dessa responsabilidade de líder mundial, ele pensa no Brasil demais. Mas eu acho que, diante das circunstâncias, diante dessa homenagem, né, da Anne Hidalgo, da Prefeitura de Paris, o Lula foi levado para esse protagonismo internacional, o que, por sua vez, pode abrir espaço, e eu acho que abre espaço, porque o Lula não vai viver para sempre, o Brasil precisa ter uma sequência de possibilidades democráticas. Passando por Leonardo Couto, na sequência, Pablo, acho que queria falar, complementar alguma coisa. Vai para o Pablo. Vai pro Pablo. Tá. Eu só queria dizer o seguinte, que as pessoas ficam meio Doídas. enfim, uma coisa emocional, dizendo que a gente está atacando e tal, e não é isso. A questão é a seguinte, o que há é uma falta de clareza, realmente a situação é nebulosa, né? É muito tentador você confiar na figura política do Lula como não só um formulador, etc., mas como aquele cara que vai lá e se põe no campo e topa concorrer a uma eleição. E realmente uma eleição não é uma coisa simples. Você veja que a Dilma se traumatizou com a campanha para a reeleição dela. O Haddad falou que nunca mais ia se candidatar. Nunca mais. O Haddad se traumatizou porque as duas campanhas, né, e o próprio mandato dele, ele foi cercado o tempo inteiro, né? Você pode pensar, digamos, no que isso significa porque assim, você imagina que se ele, como prefeito de São Paulo, como ministro e como candidato à presidência, se ele já sofreu esses ataques, imagina se ele realmente tivesse sido eleito. Quer dizer, você tem que estar preparado para isso aí, se você quiser ser uma figura pública, mas isso é uma outra coisa. Agora, o que há é uma certa incerteza na esquerda sobre o que fazer com essa sombra do Lula, com essa influência dele, e sobre essa possibilidade ainda, com esse resquício de possibilidade dele ainda ser um candidato viável e tal. Mas só para completar, o que eu queria dizer é o seguinte, que eu acho que esse vídeo que a gente estava comentando do PT e tal, e a estratégia de comunicação mais institucional da esquerda mostra essa confusão ainda, né? Essa falta de definição, porque uma comunicação eficiente é uma comunicação que sabe para onde você quer ir, que indica caminhos muito claramente. E eu acho que é justamente isso que nos falta ainda, né? Então, assim, o Lula está aparecendo ali como esse velho sábio que sabe das coisas e tal, ou ele tá aparecendo ali como o cara que vai resolver a situação. Você entende? Então, tem muitas coisas na estratégia de comunicação que vão ficar mais... que vão melhorar quando se tiver mais clareza sobre a estratégia política mesmo. Vamos, né? lá, vamos avançar. A comunicação tem que espelhar isso aí, né? Tem que espelhar essa estratégia. Para a gente concluir o nosso papo com o linguista de hoje, retomada temporada 2020. Diga lá, Leonardo Couto, o que a gente faz? Eu não aguento mais. Tudo indica que a gente vai ter que esperar a eleição, né? Essa história de que boa parte da imprensa alternativa, digamos, né? Isso eu sempre falo, fica vendendo essa história de que Bolsonaro está acabando, não está. Isso é falso. Ele continua com força, continua com o eleitorado dele, fiel. Pode não ser o presidente mais popular que a gente já teve, que a gente sabe das cagadas, mas a não ser que ele renuncie, porque esqueçam essa história de impeachment, sabe? Agora ele passou do limite, vai ter impeachment. Não existe impeachment. Né? Basta. Se o Congresso quiser. No Brasil, você pode ter impeachment sem crime e pode ter crime sem impeachment. Isso esqueça essa história de impeachment, só se você tiver... Frase espetacular. Deixa eu repetir sua frase. No Brasil, a gente pode ter impeachment sem crime e crime sem impeachment. Pronto. Exato. O Brasil... Esquece. Mas essa coisa de impeachment... só também consome energia, sabe? De achar que agora vamos pagar um advogado. Por isso que o Lula é inteligente para dizer que não faz sentido. E etc. Então, assim, não, se você não tem 2/3 do Congresso, não existe impeachment. Isso é pronto. Como foi lá no caso do Trump agora. Os democratas tinham a Câmara dos Deputados, mas não tinham o Senado. Toda a discussão...
acabou, porque acho que foi um senador só que votou. Eles tinham um crime muito mais escandaloso do que banana para repórter, né? E aí você fica achando, não, agora o Bolsonaro cometeu um crime. Não, já tem muitas coisas que poderiam. Ou seja, nos Estados Unidos também tem. Exato. Mas isso que tem que se entender. Impeachment é um processo político, não tem nada a ver com crime. Não precisa, tem lá, porque tem na lei, mas é um processo político. Não precisa ter crime, como no caso da Dilma, e se tiver crime, se o Congresso não quiser, o Congresso pode arquivar. Eu adoro vocês trazem um respiro novo de significação para o debate do dia a dia. Eu vou devolver a palavra para você ainda, Léo, mas eu quero registrar isso, quer dizer, vamos parar de falar que impeachment é uma coisa da justiça, quer dizer, não é, passou essa página, não é mais assim, o que pode ser um grande passivo, né, também para o país constitucional, quer dizer, o STF deu... Sim, mas isso a maioria dos países não resolveu, né? Não resolveu. Isso achar que a gente vai resolver e agora a gente vai achar que os deputados da direita vão criar consciência e vão voltar contra o Bolsonaro porque a esquerda vai apresentar um impeachment. Isso não existe, né? Eles têm todos os interesses deles, corporativos, eleitores, etc. Então, a energia tem que ter em outro lugar. Verdade. Eu acho que muito proveitosa, como sempre, nosso papo aqui. Obrigado ao público que acompanhou o Papo com Linguista, o retorno. Vamos ver se talvez a gente faça toda quinta-feira nesse horário. Pode ser para vocês? Pode. Pablo, você me escuta? Estou escutando. Tá. Quinta, nesse horário é bom para mim. Vamos ver se dá certo, mas certamente estaremos toda semana juntos, porque isso é importante para a gente, enfim, formular as questões e se ver e se divertir e também trazer aí possibilidades. Muito bom ver vocês. Ficou um tópico de fora, como sempre acontece com a gente, mas a gente volta a falar de comunicação no próximo Papo com Linguista. Estou concluindo aqui a live. Obrigado, Pablo. Quer um minuto para as suas considerações finais, meu querido Pablo? Só agradecer enfim, quem nos acompanhou aí e estamos aí. Vamos para mais um ano de discussões. Leonardo? Agradecer ao pessoal que está assistindo a gente, e agora é temporada 2, né? Só que, infelizmente, não é aquele que dá para você assistir todos de uma vez que nem na Netflix, tem que esperar uma semana, mas não tem maratona. Muito bom, obrigado. Gente, agradeço imensamente aqui, fechando, eu vou estar à tarde, às 17 horas, entrevista a cantora Ana Decker, vai ser muito bacana, todo mundo aqui, e na sequência faço a live, e depois vamos para o mundo, para os sites, e para a live noturna lá no 247. Abraço para vocês e até a próxima. Valeu.